Fala pessoal, antes de qualquer coisa, já vou pedindo aquele like pra gente fortalecendo por aqui, pedindo também pra você que não tá inscrito, que você se inscreva. O tempo todo a gente tá falando sobre futebol e agora eu vim falar um pouquinho sobre o atacante Guilherme do Fortaleza. A prova cabal de que você não pode descartar um atleta logo no início ruim da temporada e um jogador que mostra que em um turno de Campeonato Brasileiro a vida do cara pode mudar. Eu falo isso porque é o seguinte, o Guilherme já não gozava muito de prestígio com a torcida do Fortaleza, quando veio o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Fluminense, vitória de 4-2 do Fortaleza, na obra-prima de Moisés pelo Tricolor, antes de ir jogar no Cruz Azul do México. E os comentários ao final daquele jogo eram sempre assim, basicamente, pô, foi 4-2, mas podia ser 6-3 se o Guilherme jogasse bola. Poderia ter sido muito mais se o Guilherme vivesse um bom momento, se o Guilherme fosse um bom jogador. E a partir dali, o atacante do Fortaleza viveu um verdadeiro inferno astral, tendo até uma contusão bizarra num choque de acidente de trabalho no jogo contra o Bahia, jogos muito ruins, culminando talvez naquela derrota de 3-0 diante do Red Bull Bragantino, no qual ele foi execrado e tudo. Só que um trabalho sólido de comissão técnica que acredita no potencial de atleta, que tenta potencializar todos os jogadores, que não desiste dos jogadores nas grandes dificuldades. O que para muitos pode ser considerado teimosia, mas é interessante, existe uma linha tênue nesse aspecto, o treinador tem que entender quando é teimosia e quando ele precisa confiar e acreditar no trabalho, mas o fato é que o Guilherme renasceu talvez naquele jogo contra o Libertad lá em Assunção, quando ele faz a jogada do gol do Zé Wellison, e se foi crescendo ao longo, justamente no momento que o Fortaleza contratou um jogador para aquela função, o Emmanuel Machuca, que vinha jogando bem. Só que o camisa 29 parece que desabrochou finalmente. Não que o Guilherme seja um craque, o Guilherme muitas vezes erra na tomada de decisão, às vezes o excesso de vontade de ajudar erra, tem uma mania muitas vezes de querer cavar faltas, mas sempre foi um jogador que poderia ser útil ao Fortaleza, e o Vojvoda conseguiu potencializar isso nas últimas semanas. Além disso, a gente quando vai olhar a frieza dos números, nota que ele é o jogador talvez mais decisivo do Fortaleza nessa campanha da Copa Sul-Americana, entre assistências e gols, é o artilheiro do time na competição, marcou nos dois jogos contra o América. Então, é a prova que, como eu disse no início do texto, em um turno de Campeonato Brasileiro, porque no domingo o Fortaleza encara justamente aquele Fluminense daquele jogo em que ele já começava a sair execrado, a vida do Guilherme deu uma guinada de 180 graus dentro do Fortaleza e se tornou mais uma opção útil para o Juan Pablo Vojvoda. Agora, nessa reta, já vamos começar a entrar na reta final de temporada. Afinal de contas, o Fortaleza já está na semifinal da Copa Sul-Americana. São 2 jogos para conseguir uma vaga na final. A competição terá no máximo mais 3. E começa-se o segundo turno do Campeonato Brasileiro, em que o Fortaleza tem essa ambição de terminar sempre nessa primeira página da tabela. Então, eu fico por aqui. Agradeço de novo a todo mundo que está inscrito no canal. Peço para você que não está inscrito que você se inscreva, faça parte aqui, comente e, de novo, aquela coisa. O espaço de comentário é todo de vocês para vocês darem a sua opinião, no caso sobre o Guilherme, o que vocês esperam, se vocês acreditavam nessa recuperação do atacante do Fortaleza. De novo, pedindo aquele like, pedindo que você se inscreva e o tempo todo a gente está falando sobre futebol por aqui.